Da secretária da Casa Marli Rossi Miller e da procuradora da Câmara Bruna Azileiro e da estagiária Laís Miller. Uma boa noite a todos. Boa noite. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberto a 11ª sessão ordinária, 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, no dia 16/11/2020. Convido o vereador Assis José de Freitas para que proceda à leitura do texto bíblico. Coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é carne nos ossos. Quem oprime o fraco ofende a Deus, mas quem se compadece do indigente honra o Criador. O injusto tropeça na sua própria maldade, mas o justo se refugia na sua própria inteligência. No coração prudente mora a sabedoria, e a ele se manifesta até o meio dos insensatos. A justiça faz uma nação próspera, mas o pecado empobrece os povos. Obrigado, vereador. Considerando a leitura prévia da ata pelos senhores vereadores, coloco em discussão a ata. Não havendo manifestação, coloco a ata em votação. Os vereadores que são a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido o vereador Dionei Cesário Escola para que faça a leitura do expediente do dia. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei complementar número 01/2020. Cabe a esta comissão manifestar-se quanto à constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade do referido projeto de lei. Após análise, estudos e considerações, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça opina que seja oficiado o Conselho Municipal da cidade para emitir parecer sobre o referido projeto de lei complementar nos termos do Plano Diretor Municipal, Lei Complementar número 01/2007. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, em 16 de novembro de 2020, Laerte Schweitzer, presidente, Eunilton Fontanive, relator, Assis José de Freitas, membro. A Comissão de Redação de Leis, no uso de suas atribuições legais e conforme artigo 161 e seguinte do Regimento Interno desta Casa, apresenta a redação final da lei relativa ao projeto de lei número 28/2020, que denomina a Via Pública Municipal de Rua Eduardo Hermes. Segue o texto conforme a proposta original. Esta é a redação final da lei relativa ao projeto de lei número 28/2020, que submetemos à apreciação dos nobres pares, pedindo a sua aprovação. Comissão de Redação de Leis, em 11 de novembro de 2020, Eunilton Fontanive, presidente, Arlindo Gorges, relator, Alexandre Wilbert, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas do Município, favorável à tramitação do projeto de lei número... Após análise de considerações, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas do Município nada tem a obstar quanto às contas do município de Luiz Alves referente ao exercício financeiro de 2019, acatando o parecer prévio do Tribunal de Contas pela aprovação e recomendando, portanto, a sua normal tramitação em plenário. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas do Município, em 16 de novembro de 2020, Dionei Cesário Escola, presidente, Laerte Schweitzer, membro. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei número 29/2020, subscrito pelos vereadores Laerte Schweitzer, presidente, Eunilton Fontanive, relator, Assis José de Freitas, membro. Parecer da Comissão de Transportes, Comunicações, Obras Públicas e Urbanismo, favorável à tramitação do projeto de lei número 29/2020, subscrito pelos vereadores Alexandre Wilbert, presidente, Dionei Cesário Escola, relator, Felipe Braz Luciani, membro. Parecer da Comissão de Transportes, Comunicações, Obras Públicas e Urbanismo, favorável à tramitação do projeto de lei número 30/2020, subscrito pelos vereadores Alexandre Wilbert, presidente, Dionei Cesário Escola, relator, Felipe Braz Luciani, membro. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei número 30/2020, subscrito pelos vereadores Laerte Schweitzer, presidente, Eunilton Fontanive, relator, Assis José de Freitas, membro.
Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei nº 31/2020, subscrito pelos vereadores Laerte Schweitzer, presidente, e Nilton Fontanive, relator, Assir José de Freitas, membro. Parecer da Comissão de Transportes, Comunicações, Obras Públicas e Urbanismo, favorável à tramitação do projeto de lei nº 31/2020, subscrito pelos vereadores Alexandre Vilbert, presidente, Dionei César Escola, relator, Felipe Braz Luciani, membro. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei nº 32/2020, subscrito pelos vereadores Laerte Schweitzer, presidente, e Nilton Fontanive, relator, Assir José de Freitas, membro. Parecer da Comissão de Transportes, Comunicações, Obras Públicas e Urbanismo, favorável à tramitação do projeto de lei nº 32/2020, subscrito pelos vereadores Alexandre Vilbert, presidente, Dionei César Escola, relator, Felipe Braz Luciani, membro. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei nº 33/2020, subscrito pelos vereadores Laerte Schweitzer, presidente, e Nilton Fontanive, relator, Assir José de Freitas, membro. Parecer da Comissão de Transportes, Comunicações, Obras Públicas e Urbanismo, favorável à tramitação do projeto de lei nº 33/2020, subscrito pelos vereadores Alexandre Vilbert, presidente, Dionei César Escola, relator, Felipe Braz Luciani, membro. Correspondência da Procuradoria Municipal, encaminhando e solicitando a substituição do anexo 1º do projeto de lei nº 34/2020 pelo novo arquivo. Haja vista que foi verificada a necessidade de atualização e realização de adequações no croquis da rua a ser denominada. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, favorável à tramitação ao projeto de lei nº 34/2020, subscrito pelos vereadores Laerte Schweitzer, presidente, e Nilton Fontanive, relator, Assir José de Freitas, membro. Parecer da Comissão de Transportes, Comunicações, Obras Públicas e Urbanismo, favorável à tramitação do projeto de lei nº 34/2020, subscrito pelos vereadores Alexandre Vilbert, presidente, Dionei César Escola, relator, Felipe Braz Luciani, membro. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei nº 35/2020, subscrito pelos vereadores Laerte Schweitzer, presidente, e Nilton Fontanive, relator, Assir José de Freitas, membro. Parecer da Comissão de Transportes, Comunicações, Obras Públicas e Urbanismo, favorável à tramitação do projeto de lei nº 35/2020, subscrito pelos vereadores Alexandre Vilbert, presidente, Dionei César Escola, relator, Felipe Braz Luciani, membro. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei nº 36/2020, subscrito pelos vereadores Laerte Schweitzer, presidente, e Nilton Fontanive, relator, Assir José de Freitas, membro. Parecer da Comissão de Transportes, Comunicações, Obras Públicas e Urbanismo, favorável à tramitação do projeto de lei nº 36/2020, subscrito pelos vereadores Alexandre Vilbert, presidente, Dionei César Escola, relator, Felipe Braz Luciani, membro. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei nº 37/2020, subscrito pelos vereadores Laerte Schweitzer, presidente, e Nilton Fontanive, relator, Assir José de Freitas, membro. Parecer da Comissão de Transportes, Comunicações, Obras Públicas e Urbanismo, favorável à tramitação do projeto de lei nº 37/2020, subscrito pelos vereadores Alexandre Vilbert, presidente, Dionei César Escola, relator, Felipe Braz Luciani, membro. É o conteúdo do expediente, senhor presidente. Obrigado, vereador Dionei César Escola. Redação final da lei relativa ao PL 28 de 2020. Projeto de lei 29 de 2020, projeto de lei 30 de 2020, 31 de 2020, 32 de 2020 e 33 de 2020, 34 de 2020, 35 de 2020, 36 de 2020 e 37 de 2020, a ordem do dia para discussão e votação secreta. Projeto de decreto legislativo número 1/2020, a ordem do dia para discussão e votação, num só turno. Neste momento, a palavra livre sobre o expediente do dia.
Não havendo manifestação, daremos início às votações. Coloco em discussão a redação final da lei relativa ao PL 28/2020. Não havendo mais manifestação, coloco em votação a redação final da lei relativa ao PL 28/2020. Os vereadores que são a favor permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Redação final aprovada por unanimidade ou maioria. Considerando que a votação dos projetos de lei 29, 30, 31 2020, 32 2020, 33 2020, 34 2020, 35 2020, 36 2020 e 37 2020 são em turno único, em secretas nos termos do artigo 158 do Regimento Interno desta Casa. Colocarei em discussão cada projeto de lei. E após as discussões, cada um dos vereadores deverão retirar suas cédulas e votar de votação com a procuradora da Casa e depositar na urna que se encontra na mesa. Coloco em única discussão o projeto de lei 29/2020. Não havendo manifestação, coloco em discussão o projeto de lei número 2030/2020. Não havendo manifestação, coloco em única discussão o projeto de lei número 31/2020. Não havendo manifestação, coloco em única discussão o projeto de lei 32/2020. Não havendo manifestação, coloco em única discussão o projeto de lei número 33/2020. Não havendo manifestação, coloco em única discussão o projeto de lei número 34/2020. Não havendo manifestação, coloco em única discussão o projeto de lei número 35/2020. Não havendo manifestação, coloco em única discussão o projeto de lei número 36/2020. Não havendo manifestação, coloco em única discussão o projeto de lei número 37/2020. Não havendo mais manifestação, convido os vereadores para que retirem as cédulas de votação com a procuradora da Casa. Convido o vereador Alexandre. Convido o vereador Felipe. Há um tempo. Já está dando todas essas folhas. Daí depois que você chamar o Bertolino, você levanta e vai votar. Que daí você volta. Daí você fala o vereador Bertolino ausente. No lugar dele? No lugar dele? Tem que chamar, falar. Tem que chamar ele. Convido o vereador Felipe para votação.
Convido o vereador Dionei Cesar Escola. Faça a votação. Convido o vereador Laerte Schweitzer. Convido o vereador Anilton Fontaneve. Convido o vereador Arlindo Gorges. Convido o vereador Assir José de Freitas.
Vereador Bertolino ausente. Encerrado as sessões, solicito que a Procuradora da Casa faça a abertura da urna e convido o vereador Felipe Braz Luciani e Arlindo Gorges para contagem dos votos.
Projeto de Lei 32. 7 votos a favor, 1 voto em branco. Sete a favor e 1 em branco. 36, 7 a favor e 1 em branco. Eu sou só pessoa aqui. 30, 7 a favor, 1 em branco. 33, 7 a favor, 1 em branco. 34, 7 a favor, 1 em branco. 29, 7 a favor, 1 em branco. 37, 7 a favor, 1 em branco. 31, 7 a favor, 1 em branco. Todos aprovados pela maioria daí, tá? Sim. Só um minutinho, presidente. 7? Diferente, não tem 6. Não tem 6? O primeiro falou. Sete a favor. 7 Quem foi o último? Você só junta esses aqui e coloca um de cada lugar correspondente. Pela maioria, né? Pela maioria. Pode ir. Só que eu acho que os números estão errados, né? Pois os números que eu estava vendo. Os números estão errados. São esses números aqui, ó. Pode falar esses números aqui. Projeto de lei, pode ir. 29 a 37. Projeto de Lei 29 de 2020, aprovado pela maioria. Projeto de Lei número 30 de 2020, aprovado por maioria. Projeto de Lei 31 de 2020, aprovado pela maioria. Projeto de Lei número 32 de 2020, aprovado pela maioria. Projeto número 33 de 2020, aprovado por maioria. Projeto de Lei número 34 de 2020, aprovado por maioria. Projeto de Lei número 35 de 2020, aprovado pela maioria. Projeto de Lei 36 de 2020, aprovado pela maioria. Projeto de Lei 37 de 2020, aprovado por maioria. Coloco em discussão a redação final da lei relativa ao PL 28 de 2020. Não havendo mais manifestação, coloco em votação o projeto de lei de decreto legislativo número 1/2020. Os vereadores que são a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2020, aprovado por unanimidade ou maioria. A palavra está livre para explicações pessoais. Não havendo mais nada a ser discutido, agradeço a presença e participação de todos, nobres pares.
e de todos os presentes e dou por encerrado a presente sessão. Convoco os nobres edis para a 12ª sessão ordinária de 2020 para o dia 23 de 11 de 2020, com início às 18 horas na sede administrativa da Câmara Municipal, sem a presença de público, cumprindo assim as determinações para prevenção ao Covid-19, informando que o vídeo da sessão será disponibilizado nos canais de mídia da Câmara Municipal. Convoco os vereadores para a realização da 9ª sessão extraordinária para o dia 23 de novembro de 2020, às 18 horas, na Câmara Municipal, com pauta exclusiva para segunda discussão e votação, o projeto de lei número 38,